Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o TDAH. E para falar sobre TDAH, estou recebendo aqui a psicóloga Aparecida Tavares. Tudo bom, Aparecida? Tudo bem, prazer enorme em poder contribuir tudo junto e misturado. Tudo junto, isso mesmo. Aparecida, me fala uma coisa, o que é o TDAH? O TDAH, essa nomenclatura, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Do ano 1980 para cá, nós tivemos essa diferenciação aí do que antigamente era chamado aí de hipercinesia, um distúrbio hipercinético, e hoje estamos falando e, como te disse, pastora, até romantizado, né? Parece que ter TDAH é algo assim muito criativo, espontâneo. Só que a gente entende que existem as nuances de um transtorno que traz dificuldades, inclusive nas interações interpessoais. E quais são os principais sintomas do TDAH em crianças e adolescentes? Aí depois eu te perguntar em adultos, porque hoje em dia até adultos estão descobrindo, né, que tem TDAH. Sim, sim. Bom, na criança é muito comum, logo que o bebê nasce, aquele bebê mais agitado, né? Sabe, aquele que chora o tempo todo, que a mãe vai dar o peito e aquele bebê está ali, né? Muito hiperexcitado. E isso, como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente vai perceber que é um transtorno de déficit de atenção ali por volta dos 4, 5 anos, quando se começa na idade escolar. É aquela criança que não para quieta, que não tem foco, sim, agitada demais, é isso? Sim, que lá na igreja, na escola, na família, é aquela desajeitada que passa, estabanada, derruba as coisas, fala sem parar, você fala, fica quietinho só um pouquinho. E no adolescente, como é que a gente identifica o TDAH? Tá. No adolescente é muito comum, né? A gente perceber aquela queixa, fulano é muito preguiçoso, fulano está, olha doutora, meu filho está, não quer estudar, mas para jogar ele está muito bem, né? Então é aquele que ele se dispersa muito fácil e que tem uma procrastinação muito comum. É um tal do hiperfoco? Ele tem um hiperfoco numa coisa e o resto não interessa muito. Sim, na verdade é porque aquilo que o interessa, na verdade ele tem uma dificuldade mesmo pela distração, tá? Ou pela hiperatividade e combinadamente aí a impulsividade. Vamos falar dos adultos. Eu falei com você aqui que, gente, será que eu já pensei, será que eu tenho TDAH? Porque a gente procrastina muita coisa, né? Tem hiperfoco numa coisa ou noutra. Qual que é o sintoma do TDAH? Esquece muito? Sim, tá. No adulto, na verdade, assim, a gente vai perceber no adulto, né, aquilo que não foi diagnosticado lá atrás. Porque não é algo que acontece, embora alguns teóricos vão dizer que o TDAH possa vir a surgir, mas isso ainda é uma discussão, tá? O que a gente tem em termos verdadeiramente científicos é que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que esse adulto foi passando como uma forma do seu temperamento, da sua personalidade. E aí ele chega no consultório dizendo, olha, parece que eu li sobre isso e atendo alguns critérios, eu quero saber. E aí na neuropsicologia a gente faz aquele diagnóstico, né, a avaliação das funções cognitivas, e quando a gente vai perceber realmente esse adulto, ele tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quais são os maiores desafios, né, não vou falar problemas, os maiores desafios enfrentados para quem tem o transtorno? Tá, veja, o cumprimento de compromissos, porque nós vamos ver uma desregulação emocional e uma desregulação espaço-temporal, né? Então, por exemplo, para chegar até aqui, de repente eu me programo, mas é em um relógio interno e não nesse relógio cronológico. É aquele que chega atrasado, né? Que está sempre dando uma desculpa.
Não consegue terminar uma prova, Sim. sentar e fazer uma prova de 100 questões, por exemplo. Sim. E aquilo que demanda muito esforço, né? Eu começo algo e não consigo dar finalização àquilo. E tem tratamento? Sim, nós temos o tratamento, né, farmacoterápico, e muitas vezes quem vai fazer esse diagnóstico é o psiquiatra ou o neuropsiquiatra ou até mesmo o neurologista. Uhum. E qual que é a prevalência do TDAH no Brasil e no mundo? Tem muitos? Olha, esse dado ele é importante porque hoje, o que acontece? TDAH se tornou um fator de saúde pública, né? Principalmente pós-Covid, nós vamos pegar, né, aí as crianças, os pré-adolescentes do pós-Covid, que tiveram alguns danos muito importantes de serem percebidos, tá? Por quê? Lembra que lá na Covid nós tivemos aquele cerceamento, né, de estarmos no social, e aí com isso, para onde a gente foi? Para dentro de casa, né? Para dentro de casa. E o filho, para dar aquele sossego, aonde a gente colocou aquela criança de 2 anos, 3 anos? Na frente de tela. Na frente das telas, tá? Então veja bem, eu não estou dizendo que essa é a causa, mas eu estou dizendo que é um fator preponderante também, né? Para a gente acelerar esse cérebro. Porque a tela estimula, superestimula o cérebro da criança? Sim, porque veja bem, eu tenho vários estímulos ao mesmo tempo. E se eu que tenho um transtorno de déficit de atenção, já não fico em um foco específico, não consigo focar naquilo que é necessário, imagine eu tendo vários estímulos ao mesmo tempo, acelerando o meu pensamento, né? Como que fica isso? Então, assim, os tratamentos, eles existem, inclusive dentro da psicologia, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, com vários registros científicos, né, de sua eficácia. Existem até grupos específicos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, trabalhando ali desde a sua habilidade social, o engajamento na sua rotina, que é algo muito difícil, né? Quer dizer, eu faço tudo bonitinho. A minha mãe colocou ali no mural certinho, o quadro maravilhoso, mas eu não consigo cumprir. E aí, por favor, pais, professores, né? Você esposo, esposa, não pense, né, que essa pessoa tão querida a você é um preguiçoso, uma preguiçosa, é alguém fracassado. Esse alguém sofre, né? Infelizmente, nós temos assim romantizado bastante o TDAH como o lado positivo do TDAH, que seria aquela pessoa muito versátil, muito criativa, né? E que está pronta para frente, que está pronta para os improvisos. Só que do outro lado a gente tem casamentos sendo desfeitos, né? A gente tem dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, entre os parceiros no trabalho, justamente por esse transtorno que está aí. E me fala, como que a mãe, porque a gente está falando de criança, né? Como que a mãe pode ajudar uma que está assistindo a gente, aquela criança que não consegue parar para estudar? Porque tem criança que não consegue. E a mãe, vamos fazer tarefa de casa, senta lá e a mãe tá lá e acaba que a mãe perde a paciência mesmo, coloca o chinelo do lado, vai fazer, fica quieto, vai fazer. Como que ela pode ajudar? Qual a outra maneira que ela pode ajudar? Tá. Bom, primeiro passo, né? Olho no olho. A gente precisa voltar, né, ao primeiro amor, que é o toque, né? Poder entender. Quando eu toco o outro, automaticamente o cérebro desse outro vai dizer assim, opa, tem um estímulo aqui, presta atenção nisso. Filho, filha, eu tô aqui, tudo bem? Como que está essa tarefa? Ao invés de você dizer assim, olha, você não está fazendo, você isso, você não aquilo, fortaleça o positivo. Então você chega e pensa, como você está fazendo essa tarefa? Precisa de ajuda? Vamos terminar aqui? Qual o assunto que você está vendo na escola? Então estimular. Vamos dar uma olhada nisso lá no YouTube, buscar na rede social, fazer o bom uso disso em pesquisas. Então é estimular e lembrar que a borracha é uma grande amiga, né? O erro nos ensina.
E o TDAH, pela desatenção, é lógico que ele vai cometer alguns erros ali na hora da tarefinha. Então é um momento de não brigar com essa criança, mas trazê-la junto para entender. Vamos chamar a nossa amiga borracha, vamos ver aqui como você chegou até aqui. Por que é tão difícil? Porque o esforço, o mínimo esforço, fadiga essa criança, esse pré-adolescente, adolescente. E como que você responde a quem diz que TDAH é apenas uma desculpa para comportamentos inadequados? Tá. Bom, o que eu posso te responder é o seguinte: realmente são comportamentos inadequados presentes no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Esses comportamentos, eles existem, mas não são uma justificativa, são uma realidade. E o aumento, é porque a gente vê muito, doutora, muita gente falando assim, fulano tem TDAH, eu tenho TDAH. E acaba que você vê uma leva muito grande, né, de pessoas com TDAH. Não só TDAH, né, temos agora o autismo e outros, né. Você acha que a gente está mais consciente, mais informado, ou tem alguma coisa que predispõe a estar acontecendo? Veja bem, nós temos uma balança. Os que realmente sofrem desse transtorno do neurodesenvolvimento, e do outro lado da balança nós temos um contexto social, né, psicológico, biológico e espiritual, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. As relações. Então, as relações familiares, elas estão sofrendo muitos fatores aí, predisponentes, né, para a gente justificar um transtorno, uma patologia, vamos dizer assim, a ovelhinha negra lá de casa, né, e que muitas vezes aquela distração, aquela falta de atenção, aquela hiperatividade não vem do transtorno, pode vir de um quadro de ansiedade, tá? Pode vir porque alguma coisa está acontecendo no ambiente, principalmente as crianças, né? Elas ficam mais hiperativas quando os pais estão passando, por exemplo, por conflitos dentro do lar. Então, como seria para você adulto chegar no seu trabalho se você está passando por um grande conflito? Obviamente, você vai ter dificuldade de concentração, de atuar ali naquele papel. Não é diferente para a criança. Lá na sala de aula, você acha que ela não vai estar com a cabecinha cheia de, sabe, né, de memórias ali, de lembranças de que algo dentro da nossa casa não está legal, papai e mamãe estão discutindo, né? O alcoolismo e vários outros fatores que assolam, né, a nossa sociedade e dentro da nossa casa. Por isso que é muito importante a busca por um profissional neuropsicólogo, tá? É o neuropsicólogo que vai fazer essa avaliação das funções cognitivas, ou seja, aquilo que é inerente ao indivíduo, os aspectos emocionais e da sua convivência. E a importância da escola também, ficar atenta, né, os alunos, eu bato sempre na tecla, eu acho muito importante cada escola ter um psicólogo ali atuando também, uma psicóloga atuando junto, né? Sim. Para saber detectar, né, porque às vezes as crianças estão passando por problemas além da escola, né? Sim, e aí lá na escola a gente vai ter aquele que é o quietinho, né? Porque a gente tem o TDAH especificamente desatento e que ele não é hiperativo, ele é aquele que ele é caladinho, fica lá no cantinho, mas a mente dele tá voando, né? Tá, não tá ali. E eu não dou muita atenção para ele. E eu tenho aquele TDAH predominantemente hiperativo, que é aquele que se mexe, né? Que cai alguma coisa, ele vai pegar, ele vai cutucar o coleguinha, esse está bem evidente. E eu tenho aquele impulsivo, que a professora está dando a aula e ele corta aquilo que ela está dizendo. É um engraçadinho da turma. Isso. E aí, como fazer com ele, professor, professora? Chame ele para junto de você, né? Coloque ele mais perto, longe das janelas, da porta, desses estímulos ali que vão dividir essa atenção. E coloque ele para te ajudar na sala. Eu tenho certeza que você vai ter um grande monitor ali do seu lado. Mas é genético? Tem um fator genético? Pode ter um pai ou uma mãe muito hiperativa e um filho hiperativo mais calmo, que não seja tão agitado, mas a cabecinha dele tá voando? Sim, pode. Nós temos aí esse fator, né?
que é de predisposição genética. E quais são os maiores desafios enfrentados por um adulto com TDAH? Tá. Hoje em consultório a gente pega, sabe, aquela pessoa que tá, olha, eu cheguei no auge da minha carreira, eu não me sinto feliz, eu me sinto fracassado porque eu começo algo e não termino, né? As minhas relações afetivas estão abaladas porque muitas vezes eu não consigo ser responsivo à altura daquele que me oferece o carinho, o cuidado, né? Então fica parecendo que esse outro não está tão interessado na relação. E aí é quando, depois de um casamento desfeito, ou de uma série, né, de interrupções, seja na vida acadêmica, seja no contexto do trabalho, que aí você vai se dar conta que não é uma questão de sua personalidade, é um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais pode ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E qual é o impacto do TDAH nas relações familiares? É grandioso, né? Por quê? Porque a gente vai perceber que a comunicação, muitas vezes, dentro da família, com o TDAH, ela é uma comunicação muito voltada à punição, né? E aí, dentro da punição, existem as punições que são também veladas, né? Que punições que são veladas? Quando eu deixo aquele outro de molho, né? Ah, não, chato demais, de novo, mas eu já falei, não faça isso, esqueceu a conta. Por que você não pagou, marido? Por que você não pagou a conta? Gente, então, eu acho que todos os maridos têm TDAH. Né? Por que você deixou de fazer tal coisa? E entre os filhos, né, também há essa comparação. Então, nos aspectos dentro da família, a gente vai perceber que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem trazido algumas distâncias dentro desse mesmo espaço. E como resolver isso, doutor? Com terapia familiar, todo mundo junto? É chegar, falar para a criança, seu pai ou sua mãe, né, te ama, é um TDAH que ele tem, por isso que ele não consegue te dar tanta atenção ou te dar respostas assim impulsivas. Como que faz? Como resolver? Bom, nós vamos trazer cura, que nem sempre a ausência, né, do transtorno da doença, à medida que nós conhecemos, enfrentamos o gigante. E aí a gente vai perceber que o gigante não é tão gigante assim. Então, o processo psicoterápico é importante, a psicoeducação em saúde, a orientação, os acessos, né, artigos científicos, gente. Porque, infelizmente, né, dentro da rede a gente tem diferentes tipos de informação e também desinformação. E é só o farmoterápico ou a psicoterapia ajuda também? E como que ela ajuda? A psicoterapia, ela é importantíssima, tá? Para que você desenvolva, né, novos repertórios, que você tenha a possibilidade de trabalhar e entender essa angústia, porque é angustiante, né? Quem passa pelo problema e que de repente não se adapta, por exemplo, a uma medicação. E aí, como que eu vou lidar com isso? Sabe aquela coisa de aprender a chave do meu carro ou aquele objeto escolar sempre no mesmo lugar? Então, a gente vai modelando o comportamento para que esse comportamento favoreça, né, que você tenha uma vida um pouco mais saudável com o transtorno. E tem uma idade para começar o tratamento, para ser mais eficaz ou não? Quando descobrir? Não, descobriu, os pequenininhos já começam, né, aprendendo a lidar com as suas emoções, aprendendo a lidar com rotina, aprendendo a não atravessar o outro, né, as palavras mágicas, os combinados. Os combinados, isso. Como que a sociedade pode ajudar na conscientização sobre o TDAH? Tá, bom, aqui como esse canal, né, essa rede está fazendo, os meios de comunicação em si, as políticas públicas voltadas, né, para essa temática que é tão importante, o auxílio, principalmente dentro das políticas públicas, a rede não só de saúde, mas a rede também de educação,
porque muitos professores estão assim, sem saber o que fazer. A escola, ela passa boa parte do tempo com essa criança, com esse adolescente. E é preciso, sim, a capacitação, e não só a capacitação, mas a preparação desse ambiente escolar para que essa criança, esse adolescente, ele tenha ali a sua criatividade, essa proatividade que tanto esse TDAH tem, e que essa hiperatividade, de aprender ciência, aprender cultura, aprender o que é bom. Nós falamos, né, que o TDAH tem 3 tipos que você falou, mas quais são as características positivas do TDAH? Tá, veja bem, o TDAH hiperativo, né, ele é aquela pessoa que você vai contar com ele para toda a obra, né? Você está aqui e de repente você tem uma ideia, ele está de lá e já está atento àquilo que você falou. Opa, eu tenho uma solução para isso. É o pronto para tudo. Vamos fazer, vamos fazer aquilo, vamos. É isso, né? A sua criatividade, a sua espontaneidade, né? São pessoas muito criativas. E existe relação do TDAH com outros transtornos, como a depressão, a ansiedade? Sim, sim. Quadros, vamos dizer, os transtornos de humor, né? Tanto bipolar, depressivo, ansiogênico, e o próprio transtorno do espectro autista também pode apresentar. Pode apresentar os dois juntos. Sim. E como que é o tratamento? Sim, o tratamento é farmacoterápico, buscando o profissional médico, psiquiatra ou neuropsiquiatra, ou até mesmo o neurologista. E nas psicoterapias, né, fica sugerido aí a cognitivo-comportamental, não desmerecendo as demais, mas é porque ela tem protocolos específicos para tratar o TDAH. Ela é mais direcionada? Sim, ela é bem diretiva. E se chegar algum paciente lá que você vê que está associado a outros, aí você encaminha e vão fazer vários tipos de terapia ou fica só com uma terapia? Sim, olha, hoje nós temos a terapia ocupacional, nós temos o educador físico, que é fantástico, né? Uma equipe multidisciplinar, tá? A psicopedagogia, a neuropsicopedagogia. Ai, que ótimo. E quando que os pais podem começar a perceber, falar, opa, tô achando que eu preciso procurar ajuda para ajudar a minha criança? Quais são os primeiros sinais? Tá, os primeiros sinais, essa agitação, né? Essa criança que até no dormir ela é mais agitada, dorme de um jeito, acorda de outro, né? Do outro lado da cama ou fora da cama, tá? É mais estabanada, né? Quer dizer, na hora de alimentar, tá ali comendo, ao mesmo tempo perde o talher, tá correndo na igreja, né? Você fala, fica quietinho aqui, não para. Então é o momento da gente pensar. E aquele que não apresenta essa inquietação? A gente precisa entender. Eu estou falando com ele, parece que ele esqueceu aquilo que eu disse, nem prestou atenção naquilo que eu estou falando, e sempre é assim. Também. Então busque ajuda. E para a gente encerrar, porque passou muito rápido o programa, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está enfrentando o TDAH, ou desmistificar alguma coisa, algum mito que o pessoal tem com o TDAH? Tá. Primeira coisa, olhe para o seu filho, olhe para esse ente querido, sua esposa, seu marido, com muito amor. Não veja assim, é o TDAH. Não, é o meu filho, é o meu esposo, é a minha filha, né? E ame e procure entender, compreender esse jeito diferente de ser, tá? Porque vai ter aquele caderno ali do seu adolescente que não tem nada escrito, mas que está tudo aqui, porque ele tem um funcionamento diferente. Então, valorize essa vida que é tão importante para você e para a nossa sociedade. Aparecida, muito bom te receber aqui, muito obrigada, e eu já vou deixar o convite para você retornar mais vezes, viu? Obrigada a todos. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau!